Fui passear na floresta, levei pedrinhas comigo. Tanto pesavam no pulso que as deixei no caminho. Me chamo Maurício Vieira, sou poeta. Eu gosto de dizer que eu sou um jardineiro de palavras. Porque as palavras eu as vejo como as plantas que a gente pode cultivar, organizá-las de uma maneira que elas fiquem tão bonitas quanto as plantas num jardim, as flores, as rosas, as árvores, os arbustos. Eu vejo, é uma maneira de ver as palavras, de tentar tocá-las e com elas tocar as pessoas. Olá, meu nome é Jonatas Martins, eu sou artista gráfico, ilustrador e trabalho profissionalmente com ilustração há mais ou menos uns 3 anos. A minha relação com a imagem começa desde muito cedo, uma história de certa forma comum a muitos ilustradores. Eu era uma criança muito tímida e a maneira que eu tinha de me comunicar, de expressar os meus sentimentos e emoções era através da imagem. Desenhando os professores, os colegas, situações do cotidiano. Era essa maneira que eu tinha de me comunicar e que as pessoas chegavam em mim para fazer um elogio, para fazer algum comentário sobre o desenho. E conforme o tempo foi passando, fui fazendo um curso aqui, outro curso ali, tudo de uma maneira muito autodidata, lendo materiais que eu tinha acesso. Mas isso tudo, essa bagagem, me ajudou a ter uma percepção mais aprofundada para desenvolver as narrativas visuais que hoje eu aplico profissionalmente no trabalho de ilustração editorial. Floresta na verdade é um poema em dísticos que rimam e nem sempre rimam, e foi escrito de uma maneira muito estranha, porque eu tinha algumas ideias na cabeça, mas de repente sentei e aquilo começou a sair, tudo começou a se encaixar, e é raro, pelo menos para mim, isso acontecer. E encaixei com a ideia, com a história, com o conto de fadas de João e Maria, que deixam pedras no caminho para poder voltar para casa, depois que o pai as leva para a floresta para as deixar lá. Então, há sempre uma tensão, uma ambiguidade no poema, porque não sigo exatamente o enredo da história de João e Maria, do Hansel e Gretel, dos irmãos Grimm, mas deixo sugestões. Será que não seria tão mal assim a gente se perder? Será que seria tão mal assim a Casa da Bruxa? Acredita que Floresta faz parte dos livros que devem ser relidos de tempos em tempos, pois a maturidade de cada leitor muda o entendimento sobre o livro? Gostaria de dizer que sim, que permaneça como um texto que possa ser lido, relido, redescoberto de várias maneiras. Porque eu escrevi com esse intuito, eu pensei nessas palavras para serem lidas em diversas maneiras, diversas camadas, em diversos estados de espírito, colocando de duas maneiras: a criança lendo, o jovem lendo, o adulto lendo, a pessoa mais experiente, mais idosa lendo, ou a mesma pessoa que num momento se sinta acabada, velha, não que a palavra velha seja pejorativa, mas esteja cansada, ou a pessoa que se sente como uma criança, ela possa ler o poema de diversas maneiras, que as palavras consigam as levar a diversos caminhos, porque é uma floresta. A floresta você pode tomar vários caminhos, não tem necessariamente uma trilha, tem vários. Bom, o trabalho do ilustrador começa desde muito cedo, praticamente desde o primeiro contato com a editora, porque a gente que pensa a imagem já vai estabelecendo algumas soluções possíveis para esse projeto. É claro que os editores, as editoras, costumam dar algumas sugestões do que esperam graficamente para esse projeto, mas a partir daí, com a liberdade necessária, a gente cria os processos, faz as experimentações necessárias para chegar numa solução gráfica final apropriada para esse projeto. Então, sim, nós temos liberdade para criar, mas pautada em algumas sugestões e expectativas comerciais, editoriais para o livro. Você falou de ilustração, a gente vai comentar dela agora.
As ilustrações no livro ajudam a reforçar a ideia de que há poesia na nossa vida, no nosso dia a dia, e que basta um olhar mais apurado para percebê-la? O seu trabalho com Jonatas, você quis extrair esse olhar, essa sensibilidade? Eu acho que sim. Como a gente trabalhou em muita sintonia, soube muito trabalhar o papel do leitor e do autor. Ele foi, ao mesmo tempo, leitor e autor. Ele conseguiu criar uma história paralela que dialogava, sugeria, complementava e criava, falando de floresta, outros caminhos. Multiplicou os caminhos que já estavam nas palavras. Então, o desenho, a ilustração, a imagem tem essa força de descrever e realmente vale por 1000 palavras ou nem precisa da palavra. Eu não sei se eu diria que a ilustração ela tem uma função de reforçar uma ideia, mas sem dúvida ela nos coloca numa posição de reflexão muito imediata. Os meus estudos para o livro Floresta são muito embasados nessa relação humana que a gente vive hoje, né, enquanto seres humanos inseridos em um mundo extremamente tecnológico, com as informações sendo acessadas de forma muito rápida e muitas informações, que a gente acaba deixando de perceber algumas coisas que acontecem à nossa volta. O leitor mais atento vai perceber que as imagens do livro trazem situações de um cotidiano que não necessariamente tem a ver com o cotidiano nosso, ser humano, inserido em uma realidade urbana, mas um cotidiano que também é da natureza, que também existe, que também acontece e que a gente, na correria, no dia a dia que a gente vive, acaba deixando de perceber. Floresta tem muito disso, um chamado às percepções, às sensações, a um tipo de sensibilidade que a gente anda meio esquecido. Eu não consigo imaginar uma ilustração sem poesia. Quando o poema chegou para mim pela primeira vez, enviado pela editora, eu vi que eu tinha um grande desafio pela frente. Pensar a ilustração e como equilibrar texto e imagem foi de fato um grande desafio. Por isso eu fiz muitas leituras, imersões diversas no poema, acessando cada vez uma camada diferente e tentando extrair dali a poesia, a poética visual que melhor funcionaria para o projeto, para esse livro para a infância. Durante todo o teu processo de escrita, de realização do livro, você teve um encontro com o menino que você foi ou com o homem que você se tornou? Com os dois, acho que eu dialogo com eles todos os dias. O importante do poeta é isso, né? Guardar essa essência de inocência, nunca deixar aqueles rancores. E o poema fala disso, né? Dessas emoções com as quais a gente lida todos os dias: a inveja, a malícia, o orgulho. Admitir que todo mundo tem isso. E, sobretudo, inveja, porque, segundo o escritor norte-americano Jonathan Franzen, não existe inveja pior que inveja de escritor. Logo que eu recebi o poema da editora, eu tive uma primeira ideia, uma solução gráfica muito rápida, que eu apresentei à editora e ela gostou muito, e essa ideia ficou como uma carta na manga. Meu processo criativo foi se desenvolvendo, fui estudando possibilidades e já estava com tudo praticamente definido, mas no meio do processo eu vi que a inserção de um interlocutor iria acrescentar muito para a narrativa visual do livro. Então, não, as imagens que eu propus no início não foram necessariamente as mesmas que seguiram até o projeto final. Eu acho que tem muito isso no processo criativo do ilustrador. Enquanto a gente pesquisa, mergulha e pensa soluções gráficas, a gente acaba achando as soluções que podem ser mais assertivas para aquele projeto. Bom, eu vou fazer mais uma por curiosidade, que eu acho que todo leitor tem essa curiosidade em saber sobre o escritor. Eu queria saber suas referências. Quais escritores e escritoras que se tornaram referência para você? Ao longo da vida a gente vai tendo várias, né? Mas acho que realmente fica o que a gente sempre volta, pelo menos para mim, Shakespeare. Agora tenho lido bastante Derek Walcott.
Tenho gostado muito de ler Guimarães Rosa, pego páginas para ler de Guimarães Rosa, pego páginas para ler de Clarice Lispector, porque é uma prosa muito poética, é uma prosa que diz muitas coisas, as palavras são muito especiais, muito bem escolhidas. Então, acho que eu tenho em casa, como não tem muito espaço, guardo certos livros essenciais e vou a eles como alguém vai à fontes beber. E às vezes muda um pouco, mas sempre procuro ir nessas fontes. Dylan Thomas é um também, John Keats, poesia brasileira, Drummond. De vez em quando vou em Cabral, quando me sinto mais hermético, não, quero trabalhar esse negócio aqui bem quadrado. O maior desafio de ilustrar um poema é escolher a melhor solução gráfica, aquela que vai ser a mais acertada para o projeto. Para mim, o poema ele confere uma percepção única de leitura que acaba refletindo na ilustração. A maneira como o poema vai reverberar dentro de mim a partir da minha experiência, da minha trajetória, das minhas bagagens enquanto ser humano, é única, ela é diferente. É diferente de quem escreveu, de quem está lendo ao meu lado, de outras pessoas que vão ler. Então, para mim, isso é uma das coisas mais geniais de ilustrar um poema. Trazer o mais íntimo de mim, a maneira que ele reverbera dentro de mim e como eu posso trazer essa resposta poética e gráfica para um projeto de livro. E eu acho que esse é um diferencial, essa acessibilidade que você tem com os leitores. Que bom. Parabéns e muito sucesso aí para você. Ok, poxa. Eu que agradeço pela leitura, pela apreciação e pela entrevista.